Em transmissão ao vivo, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, apontou como o Brasil pode estar entrando em uma fase jinpinguiana de implantação do comunismo, contestando alegações abstratas e arcaicas, segundo as quais o comunismo só seria implementado em uma sociedade com a abolição completa da propriedade privada. O diplomata ressaltou que, por meio do domínio das instituições, do esgarçamento institucional, do capitalismo de laços e da criação da dependência dos cidadãos e dos empresários diante do Estado, bem como mediante o controle absoluto e ilegal sobre a propriedade privada, é abolido o Estado de Direito e passa a viger um sistema comunista no molde chinês, com todas as atividades sociais submetidas a um ostensivo poder político. O ex-ministro explicou: nesse processo, a iniciativa privada vai para o beleléu. Nesse processo, a iniciativa privada é cada vez mais desincentivada e ela só sobrevive na medida em que o empresário seja amigo dos políticos. Então, o famoso capitalismo de laços é a nossa maneira, de certa forma, de implementar o socialismo. Você inviabiliza a pequena empresa e inviabiliza a pequena iniciativa. Você torna o cidadão dependente do auxílio estatal ou da regulamentação estatal para praticamente tudo. Dessa forma, Ernesto Araújo prosseguiu: o cidadão médio, cada vez mais, é aquele cidadão que recebe os auxílios estatais para poder continuar vivo. Isso é uma economia socializada. E aquele que, por acaso, trabalha numa empresa, essa empresa vai ser uma empresa que provavelmente só sobreviverá se for uma empresa que consiga, através das suas conexões políticas, um monopólio em algum setor ou em alguma área do país. Nesta toada, ele advertiu para o engodo de crer que não há um sistema comunista sendo implantado em razão da existência de um verniz capitalista. Essa estrutura com uma cara capitalista, mais ou menos, mas esse verniz capitalista está cada vez mais fininho e por baixo surge aí a figura terrível do socialismo. Ademais, o embaixador voltou a salientar o caso chinês. O projeto do comunismo não depende exclusivamente do socialismo, é o que a China está mostrando. A China relativizou vários elementos. O socialismo stricto sensu tem um pouco de propriedade privada, mas a propriedade privada é condicionada ao processo político. É condicionada, no fim das contas, ao Partido Comunista Chinês, que continua sendo partido único, portanto, continua na prática sendo socialista e rumando para o comunismo. Dessa forma, Ernesto Araújo advertiu para a destruição da liberdade dos brasileiros. Todo o processo é concebido numa dinâmica marxista-leninista de desaparecimento e destruição progressiva das liberdades democráticas, dos instrumentos democráticos e de exercício da violência por uma classe sobre a outra. Então, isso caracteriza uma espécie de ditadura que não é uma ditadura qualquer, uma sociedade que será uma sociedade do poder total introjetado nas pessoas. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações
informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nesse processo, a iniciativa privada vai para o beleléu, né? Nesse processo, a iniciativa privada é cada vez mais desincentivada e ela só sobrevive na medida em que um empresário seja amigo dos políticos. Então, o famoso capitalismo de laços é a nossa maneira, de certa forma, de implementar o socialismo. Você inviabiliza a pequena empresa, viabiliza a pequena iniciativa, você torna o cidadão dependente do auxílio estatal ou da regulamentação estatal para praticamente tudo, o cidadão médio, né? Cada vez mais é aquele cidadão que recebe os auxílios estatais para poder continuar vivo, né? Isso é uma economia socializada, né? E aquele que por acaso trabalha numa empresa, essa empresa vai ser uma empresa, provavelmente só sobreviverá se for uma empresa que consiga, através das suas conexões políticas, um monopólio em algum setor ou em alguma área do país. Tá? Essa é a estrutura, né, com uma cara capitalista mais ou menos, mas esse verniz capitalista está cada vez mais fininho e por baixo surge aí a figura terrível do socialismo, né? Então, a gente tem que parar também de ver as coisas né, em abstrato. Tem propriedade privada? Tem. Então não tem socialismo? Tem. Não tem 100% de socialismo? Não. Então não tem comunismo? Tem. Tem, porque o projeto comunismo não depende exclusivamente do socialismo. É o que a China está mostrando. A China relativizou vários elementos do socialismo stricto sensu, né? Tem um pouco de propriedade privada, mas a propriedade privada é condicionada ao processo político, é condicionada, no fim das contas, ao Partido Comunista Chinês, que continua sendo partido único, portanto, continua, na prática, sendo socialista e rumando para o comunismo. Tá? Isso né, talvez o principal exemplo hoje no mundo de como funcionam as coisas. Vamos olhar para a China. Mas não precisa olhar para a China, basta olhar para o Brasil com sinceridade, né? Sem deixar que a fumaça esconda aos nossos olhos a realidade das coisas. Tá bem? Bom, pessoal, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje em termos de comentário à nossa dinocracia. Tá? A gente entender qual é a gravidade desse reconhecimento de que tem um comunista no STF. Na verdade, já temos um caminho andado rumo ao comunismo, né? Esse não é o primeiro passo. Isso é um passo que torna as coisas mais visíveis, ou deveria tornar, né? Deveria tornar. Por que nós estamos rumo ao comunismo? Porque nós temos uma gigantesca concentração de poder,
nas mãos de um aparato que é de inspiração marxista, né? Os líderes aí desse processo no executivo, no PT, certamente, né? Mas também em parte no legislativo, em parte no judiciário, são de ideologia marxista, né? Todo o processo é concebido numa dinâmica marxista-leninista, né? De desaparecimento e destruição progressiva das liberdades democráticas, dos instrumentos democráticos, e de exercício da violência por uma classe sobre a outra, né? Então, isso caracteriza uma espécie de ditadura, que não é uma ditadura qualquer, é uma ditadura dentro de um processo para a construção daquela sociedade onde a gente pode começar a ver já as primeiras trevas disso tomando conta da nossa vida. É uma sociedade que será uma sociedade do poder total introjetado nas pessoas, tá? O próprio Estado brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro, de certa forma, está enfraquecendo, ele não está se fortalecendo. Então, essa reforma tributária fortalece o Estado, na verdade, não. Na verdade, ela fortalece a classe dominante, fortalece o corruptariado, né? Então, nós já estamos vendo, eu acho, essa transição, o começo dessa transição de um Estado muito poderoso para o fim do Estado. Isso é uma tese que a gente precisa, sobre a qual a gente precisa se debruçar mais, né? Estou aqui só adiantando essa tese. Mas o que você vê hoje é a substituição de um poder estatal por um poder de classe, tá? Por um poder de classe. E onde, ao se diluírem as instituições propriamente estatais, esse poder se torna ainda mais forte, ainda mais presente, porque já não basta, já não é possível, né, a conquista do aparato de Estado por um outro tipo de poder, tá? Então vamos ver assim, você tem um Estado, né, com seus órgãos, seu Ministério da Economia, Polícia, Banco Central, Ministério da Fazenda, papapá. Bom, com legislativo, executivo, judiciário, com a sua justiça, tudo isso. Você tem um Estado. O Estado começa a funcionar de maneira ditatorial, começa a ser manipulado contra as pessoas para a concentração de poder num grupo. Tudo bem. Tudo bem não, tá mal, né? Mas você vê esse processo. O que acontece, o que pode acontecer? Que por alguma brecha, né, por alguma eleição que não consegue manipular, por alguma vontade popular que de alguma maneira tem que ser acomodada, esse Estado é, pelo menos em parte, ocupado por pessoas que não querem exercício de um poder violento sobre a sociedade, um poder agressivo sobre a sociedade. Então, enquanto persistem aquelas instituições, elas podem ser reeditadas, podem ser recalibradas de alguma maneira. Então, o poder do Estado, ele mesmo que seja um Estado ditatorial, ele ainda é um poder reversível. O que nós estamos vendo é que as instituições, na verdade, estão desaparecendo. Você tem o nome das instituições, mas o importante é quem manda, o importante é quem dá as ordens, quem dá o programa de ação, independentemente do conteúdo formal daquela instituição, né? As barreiras formais estão desaparecendo, certo? O próprio STF, o STF hoje é uma instituição mais forte do que era, sei lá, 20 anos atrás? Não, né? O STF é uma instituição mais fraca. Por quê? Porque o que conta hoje é a vontade das pessoas que ocupam essa instituição, certo? A instituição como tal não é mais uma barreira para que essas pessoas cheguem e façam o que querem, né? A instituição não é mais uma canalização de poder, né? Esse canal já foi, esse dique já
está sendo rompido, não foi ainda totalmente rompido, mas está sendo rompido, né? Então, antes você teria, né, se você tivesse alguém, uma instituição como essa, querendo fazer as coisas, né, fora da Constituição, digamos, o restante, não só dos membros daquele colegiado, né, mas todo o establishment jurídico, nesse caso do Brasil, falou, não, vem cá, não dá para ser assim, né? Isso aqui claramente não está previsto na Constituição. Então você teria uma barreira, uma necessidade mínima de enquadrar aquelas ações dentro da Constituição. Hoje isso não existe, né? Os outros membros do colegiado não barram e o establishment não barra. Você não tem, né, juristas, muito menos imprensa, muito menos, né, grandes faculdades de direito barrando isso, entendeu? Não tem. Então, você tem, na verdade, um enfraquecimento da instituição e um fortalecimento das pessoas que ocupam essa instituição. Por isso é que Lula diz que é tão importante colocar alguém comunista como ele no Supremo, né? Não que já não haja, né, pessoas com extrema simpatia pelo comunismo, né? Mas é porque o poder é exercido pela pessoa e não pela instituição, né? O poder é exercido por aquelas pessoas. Então, o que Lenin mandava vai passar a estar diretamente representado no Supremo, né, por uma pessoa que faz o que Lenin mandava, né, que faz o que Lula quer, né, que faz o que o sistema quer, né, que o sistema como um todo quer. Então, isso a gente precisa desenvolver, tá? O Congresso, né, o Congresso continua funcionando como uma instituição, mais ou menos, porque as decisões coletivas, né, como quase sempre são no Congresso, embora haja um espaço imenso para a decisão, imenso não, mas muito maior do que deveria existir, para a decisão, digamos, monocrática por parte dos presidentes das casas, né, muito maior do que deveria existir. Ao fixar a pauta, foi dada aos presidentes das casas foi dado um poder excessivo. Mas mesmo naquilo que depende de uma decisão coletiva, ou seja, uma votação do Congresso, o resultado da decisão não é dado pelo conteúdo das propostas, não é dado pela análise que cada partido faz da compatibilidade ou não do conteúdo da proposta com o seu programa, né? Não é dado pelas consciências individuais, né? As maiorias são formadas por um jogo de favores, né? Né? Favores que, né, não preciso entrar em detalhe que natureza tem. E, claro, isso não alcança todos os parlamentares, mas as maiorias são formadas com base nesse jogo. Isso é um enfraquecimento da instituição Congresso, né? Hoje é uma instituição muito fraca enquanto instituição, porque ela está sujeita à vontade de uma pessoa, no caso das presidências das casas, né, e as articulações baseadas em troca de favores, né? Isso enfraquece a instituição partido. Os partidos, né, praticamente não existem. Os partidos são unidades de negociação de propina, né? No fundo é isso, sinto muito, mas é isso. E assim por diante, né? As instituições estão enfraquecidas. Já está havendo um withering away, já está havendo um desaparecimento do Estado, né? Com menos poder? Não, com muito mais poder para o grupo que domina as coisas. É que essas coisas agora são muito mais difusas, né? Domina a Câmara, domina o Senado, domina o STF, sim, mas domina tanto que essas próprias instituições se desagregam, tá? Então, aquilo que eu falei, a gente vai ver se é um sistema invulnerável, está se tornando invulnerável. O comunismo, ele, de certa forma, parece estar tomando forma, ele tende a ser invulnerável porque você não vê mais onde ele está, né? E também não é uma pessoa. Se fosse uma ditadura de uma pessoa, você vai lá, né, enfim, reza para essa pessoa, né, se aposentar, digamos assim, e a tendência é que essa ditadura desapareça, né? Todas as ditaduras pessoais que a gente conhece tenderam a desaparecer com o fim dos seus ditadores, né, ou equivalentes. Então, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, né,
Ditaduras, digamos, clássicas tendem a ser assim. Agora, por exemplo, Cuba não desapareceu com a morte de Fidel Castro. A ditadura cubana não desapareceu. Né? A ditadura venezuelana não desapareceu com a morte de Chávez. Ambas, na verdade, se reforçaram de alguma maneira. Então, quando você fala de comunismo, que é o projeto na Venezuela e em Cuba, não era, obviamente, o projeto na Espanha e Portugal, né? Você tem outra coisa. Não é uma ditadura pessoal, não é uma ditadura, portanto, que dependa de uma vontade pessoal. Então, ela não reside ali num palácio, num lugar que você possa visualizar. Né? Com isso, ela é muito mais forte. Porque o fulano de tal, né, o ministro fulano do STF. Não, né, não é o fulano. Né? Então, agora tem um fulano ali, mas que entrou, né, que pode causar muito dano, pode, mas se não entrasse esse fulano seria diferente? Também não seria, né? Agora ficou mais escancarado, mas não seria diferente, né? A instituição continua enfraquecendo, continua se desfazendo e se transformando, de certa forma, em poder nu e cru. Né? Então, o comunista nu, né, o comunista exposto, o comunismo exposto é o poder absoluto exposto também. Bom, então é isso. Tá certo por hoje? Vamos aqui para a nossa conversa. Deixa eu subir aqui para onde começou. Tá bom? Bom, então está aqui o link para a promoção, tá? Promoção de fim de ano, para se tornar aluno na Academia Folha Política, tá? Tempo limitado, assinatura com desconto de 20%, como eu falei, vai dar R$336 por ano, anuidade, né? Você pode também pagar mensalmente, se quiser, mas aí não tem, infelizmente, a promoção, tá? Aí são R$40 por mês, que, se você anualizar, dá um pouquinho mais, né? Dá 480, né, por ano. Isso se você, claro, não tiver disponível os 336, tem essa opção, né? 40 por mês e se torna membro também, né, com acesso integral, para que ir pagando R$40 todo mês. Mas acho que vale a pena aproveitar, porque você paga de uma vez só, e aí só precisa se preocupar daqui a um ano, se quiser, claro, continuar na academia. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui